Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadores de valor. Mas para que tu seja melhor sempre, né? Isso é, acho que desde o dia que eu cheguei na televisão eu faço isso. Eu evoco sobre todos nós, as glórias e sempre, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Ó, daqui a pouco eu tiro a onda com vocês que fizeram essa gracinha do celular, fica frio. Está aqui do meu lado meu consultor para assuntos criminalistas, quase. E Pode hoje ser. será criminalista e família. Família. Vamos falar sobre Família com viés penal, processual penal. exato, alienação parental. Alienação Isso parental. dá um rolo, um rolo. Bah. E hoje em dia os juízes não andam muito, como é que eu diz assim, não andam com muita paciência para isso. Até porque eu acho que 80% agora das guardas são compartilhadas. Isso. Agora sim, tá. Independente disso, a gente vai conversar sobre isso. Você está bem, meu querido? Tudo bem, Benito. Graças a Deus. Começando o ano aí com todo o gás, com toda a disposição, Que bom, com cara. toda vontade de trabalhar, né? Que Deus nos abençoe cada vez mais. Hoje vamos trabalhar alienação parental aqui, então. Vamos, Bom? vamos sim. Tá bom. Vou deixar as meninas te saudar. Começar pela Camila, que gosta do assunto. Alexandre, muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Você está trazendo um assunto extremamente pertinente para a sociedade, até porque nossa sociedade hoje, a grande maioria é composta por mães solo, né? Participações dos pais, com grandes reclamações ou não, isso depende de cada família, de cada lar, mas as mães em grande maioria são solo e a gente sabe que de alguma maneira gera consequências para a educação dos nossos filhos. E a alienação parental, ela é um, como é que eu posso dizer, ela é um espectro que gera em torno desse assunto entre o genitor e a genitora, né? E a criança no meio. Às vezes o pai e a mãe tentam trabalhar da melhor maneira possível e não percebem que estão fazendo uma alienação parental ou maldosamente fazem, e quem sofre é sempre a criança. E é importante a gente saber quais são os crimes aonde isso implica alienação parental, onde não implica, até para a preservação da própria criança ou do adolescente que vive num ambiente de pais separados. Thaís? Alexandre, obrigada aqui mais uma vez pela sua presença. Já falamos algum tempo atrás sobre alienação parental e realmente foi um tema que muitas pessoas tinham dúvidas sobre essa temática, e eu acho que sempre reforçar com uma perspectiva, um olhar diferente, eu acho que é importante, até porque a própria legislação ao longo do seu caminho vai se alterando, né? Mas eu acho que é um tema super importante que a gente traz aqui hoje e que realmente é muito complicado para quem tem filhos. A gente estava até brincando aqui no intervalo, melhor então não casar, ficar solteiro, né? Mas a gente sabe que é difícil quando um casal resolve se separar, porque as crianças não pediram para nascer, né? Mas elas foram constituídas e de um jeito, de uma forma ou de outra, o vínculo jamais será quebrado quando você tem um filho com uma pessoa, né? E isso acarreta vários problemas, porque às vezes as famílias interpretam e agem de formas com uma certa proteção, mas uma proteção de forma errada, né? E também a formação de um novo relacionamento, de uma nova família, também é outro problema que também
muitas vezes interfere e que a cabeça das crianças realmente fica toda enrolada com essa disputa, com essa guerra, com essa confusão que se cria dentro do sistema familiar. A vocês de casa, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Não esqueça de curtir e compartilhar nossa página do Facebook e do Instagram, mas principalmente se inscreva no nosso canal do YouTube. Bom, vou chamar a vinheta e a gente vai começar, tá bom, meu querido? Por favor, Eudes, nossa vinheta. Bom, vamos lá. Deixa eu me arrumar aqui para receber direito o meu digníssimo colega. Professor, conceitua o que é alienação parental para mim. Inicialmente, Benito, é uma satisfação estar aqui, certo? Eu gostaria de saudar a todos e a todas, né? E o pessoal de casa também, dizer que sempre é uma satisfação. E como bem disse a Thaís, a alienação parental hoje é algo extremamente complexo, tá? E existem alguns atos, não só por parte da mãe, mas também por parte do pai, certo? Assim como o sujeito ativo nessa conduta também pode ser o avô, também pode ser a avó, ou seja, a lei ela é bem clara. Ela diz que tem que ser aquela pessoa que tem a guarda do infante, que tem a guarda do menor, da criança ou do adolescente. Nada mais Benito, nada mais conceitual do que dizer que a alienação parental, certo? É simplesmente, tá, você atingir o psicológico da criança ou do adolescente no que diz respeito ao outro genitor. Vou dar um exemplo aqui do que a própria lei fala. Se eu falo, na realidade, mal, eu pai, certo? Da mãe do meu filho, eu ajo, na realidade, com um ato de alienação parental. Mas também a lei, ela vai ser ampliada. Mesmo porque o legislador, ele colocou como sistema, lá no artigo 2º da lei que regulamenta, ou seja, uma lei lá de 2010, que regulamenta a alienação parental, simplesmente o seguinte, vou dar um exemplo aqui para você de outra conduta, certo? Que está na lei, mas também o juiz pode dizer, na realidade, o que é alienação parental. Ou seja, o Brasil pegou não só o sistema legal, certo? Ou seja, a lei fala o que é, certo? Lá no artigo 2º, em seus incisos, assim como também o sistema judicial, certo? Ou seja, o juiz ele pode dizer o que é alienação parental. Se a mãe ou o pai, certo, se muda com o filho, você falou uma coisa extremamente interessante. Hoje, a grande maioria das guardas são compartilhadas. Não são unilaterais, diferentemente de antigamente, na década de 80, 70 e etc e tal. Hoje não. Até 10 anos atrás, 5 anos atrás. Exatamente. Hoje há um compartilhamento. E esse compartilhamento ele tem que ser respeitado. Ou seja, se a mãe pega a criança sem qualquer tipo de justificativa e se muda para um outro estado, para uma outra cidade, para um outro município, na realidade, que não tem nada a ver, certo, com o dia a dia da criança e do adolescente, isso aí também pode configurar o ato de alienação parental. Só um detalhe, eu sempre falo, Thaís, que existe ex-esposo, existe ex-esposa, mas não existe ex-filho. E o Estado, na realidade, quando ele fundamenta a legislação não só de 2010, mas também de 2017, ele coloca como objetividade jurídica, ou seja, a proteção, a tutela, simplesmente o menor, o infante, a criança ou o adolescente. Deixando bem claro o seguinte, que a preocupação maior não é aquela pessoa, genitor ou genitora, certo? Ou quem detém a guarda da criança, que tem o seu psicológico formado, é diferente. Eu tenho uma determinada idade, se eu chegar a me separar, eu tenho 2 filhos menores, eles vão estar em formação, ou seja, o psicológico vai estar em formação. Então, o que é que a lei vai proteger, Camila? A lei vai proteger, na realidade, o psicológico dessas crianças. Benito, vamos conjecturar que um pai chegue para um filho e diga, olha, a sua mãe, ela é isso, ela é aquilo, ela faz isso, ela faz aquilo. Você chega para uma criança de 5, 6, 7, 8 anos que está em formação e você começa a falar, a denegrir a imagem do pai ou da mãe, você vai, na realidade, sucatear o psicológico dessa criança. Então, o Estado, na realidade, através não só da legislação de 2010, mas também da legislação de 2017, certo? Que, inclusive, traz um viés penal, processual penal, mesmo porque, Benito, esses atos eles estão sujeitos
primeiro, a advertência, certo? Até uma detenção de 3 meses a 2 anos, certo? E você tem uma legislação, um diploma legislativo, todo subsidiário. Qual seja, você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem que ser respeitado, certo? E aqui eu quero deixar bem claro que no Brasil é um dos poucos países, na realidade, que traz essa legislação específica, certo? O mundo, na realidade, se você pegar o direito comparado, ele não vai trazer, certo, essa legislação específica no que diz respeito aos atos de alienação parental. O que é que eu quero deixar bem claro? Que como a legislação é de 2010, na realidade, que configurou, está lá no artigo 2º e os seus incisos, não é? É uma legislação muito nova, tá, Benito? Extremamente nova. E foi muito bem recepcionada. Por que foi muito bem recepcionada? Porque acontece no dia a dia forense. Quem advoga, na realidade, no direito de família, quem advoga nos divórcios, no direito de família de uma maneira geral, vê isso todo dia. É algo corriqueiro, lamentavelmente. Porque os pais, na realidade, têm um relacionamento, às vezes, abusivo, conflituoso, beligerante, belicoso, mas essas pessoas não lembram, na realidade, que o que está em jogo é o psicológico de uma criança, ou simplesmente um adolescente. E muitas vezes, na realidade, a única pessoa que vai, de fato, perder, certo? Com toda essa guerra, com toda essa briga, com toda essa falta de respeito, é o sujeito passivo que a lei determina. Quem é? Simplesmente a criança ou o adolescente. É simplesmente o infante. Então, a legislação ela é bem clara. O magistrado, certo? Ele sendo avisado desses atos de alienação, ele deve. Na realidade, é um dever. Não é um poder, né? Além de poder, ele deve, na realidade, fazer isso. Certo? É um poder-dever, tá? Simplesmente, primeiro, de advertir, certo? Seja o pai, seja a mãe, seja o genitor, a genitora, o avô ou a avó, ou quem detém a guarda da criança, certo? Até mais na frente, feito de forma reiterada, certo? Porque muitas vezes há uma audiência e o juiz chega a advertir a mãe ou o pai e dizer o seguinte, olha, assim não tem condição. Certo? Nós estamos tratando aqui de uma criança de 3 anos, de 4 anos de idade. Então, vocês têm que se respeitar mutuamente. Não é? Ele só falta dizer o seguinte, olha, tenham vergonha na cara e criem de maneira respeitável, certo? De maneira a dar o exemplo, na realidade, às crianças que vocês têm. Porque, na realidade, eu posso me divorciar, tá? Fica aquele ranço, fica aquele trauma, certo? Do relacionamento, tá? Mas eu tenho por obrigação de tratar com toda a afetividade, certo? A minha criança. E para eu tratar, na realidade, o meu filho de forma extremamente afetiva, eu vou ter que respeitar a mãe dele ou eu vou ter que respeitar o pai. Isso aí é uma situação clara, certo? E, lamentavelmente, foi necessário ser criado um diploma legislativo, não é? Para se resguardar o direito da criança no que diz respeito a isso. Deixando bem claro que nós temos legislações subsidiárias. Eu falei aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também nós temos, no caso, até a própria Lei Maria da Penha. Então, nós temos não só as 2 leis que falam diretamente dos atos de alienação parental, certo? Mas nós temos também esses 2 diplomas legislativos que são extremamente bem-vindos no combate, na realidade, ao sucateamento psicológico das crianças e dos adolescentes que, lamentavelmente, são envolvidas, muitas vezes, nessa guerra, vamos dizer assim, nessa falta de maturidade, tá? No que diz respeito ao divórcio e etc. e tal. Tá, agora eu vou te entregar para as onças, tá? Pronto, eu estou preparado. Pois não. Tá. Mas não, eu vou deixar primeiro para a Camila, porque a Thaís ela é cruel. Então, mas eu acredito que ela está, como ela deu umas risadinhas, quer dizer que ela vai pegar mais leve. Mas a Camila está lá dócil na fita. A Camila, ela estava meio sedenta ali, só olhando e tal, mas eu... Então, Pois não, Camila. vai lá, Camila, é contigo. Então, você estava falando sobre alienação parental, da parte que fala, o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai, né? Mas a alienação parental, primeiro, é caracterizada só nesse sentido? Porque a gente pode perceber casos de mãe solo que criam seus filhos sozinho e o pai, negligencia uma responsabilidade de educar, de disciplinar, e acaba que a mãe vira uma vilã em educar a criança e o pai negligencia essa parte de responsabilidade que é dos 2, independente da guarda, né? E como é que fica a questão da mulher, no caso, que é acusada de alienação parental,
que sofreu agressão física do lar, que teve que se separar, teve que fazer protetiva de segurança, que tem que lidar com o seu agressor e ao mesmo tempo cuidar da criança e ainda vai ter que esconder que foi agredida, Pronto, vai ter que esconder que sofreu violência, porque uma hora essa criança vai crescer e vai querer entender. Isso também é caracterizado alienação Pronto. parental? Excelente a sua pergunta, ótima. Certo? Os atos de alienação parental, eles não só se caracterizam, na realidade, pelo falar mal, certo? A questão da mudança sem justificativa, a questão de omitir do pai ou da mãe a situação da criança, o desenvolver da criança, etc. e tal, certo? Ou seja, a própria lei, lá no seu artigo 2º, ele traz, assim como também o magistrado, ele pode dizer o que são atos de alienação parental, certo? Relacionado à violência doméstica, né, eu falei que há 2 leis subsidiárias, que elas vão subsidiar, na realidade, esses atos de alienação parental. O primeiro é a Lei Maria da Penha, certo? Já eu vou chegar onde você tocou, que é um assunto extremamente complexo, extremamente frágil, certo? Quando você fala em agressão à mulher, certo? E a questão da alienação parental, certo? Você só não pode confundir, na realidade, essa questão da alienação parental, que foi a que eu falei agora, certo? Com o chamado abandono afetivo e abandono material, certo? Para o abandono afetivo e abandono material, você tem outros meios na realidade. Eu vou dar um exemplo aqui a você, aquele pai, e eu vou falar pai na realidade porque é a grande maioria, não é que não ajuda o filho, que na realidade não ajuda o sustento, que não paga escola, que não divide, certo, as despesas extraordinárias da criança, etc. e tal. Você tem, certo, uma outra situação, tá? Uma pensão alimentícia, certo, que na realidade nós podemos dizer que funciona no Brasil, certo? Ou seja, se você não pagar a pensão alimentícia, realmente é a única prisão civil que funciona, é a única prisão civil, na realidade, que tem o seu fundamento, inclusive constitucional, porque trata-se da questão do alimento para o alimentante, para o alimentado, melhor dizendo, certo? E outra questão que você levantou, que é extremamente importante, é a questão da agressão, certo? Olha, você tem uma mãe agredida por um determinado pai, tá? Essa questão é uma questão que vai envolver uma legislação que eu tive a oportunidade não de conviver, mas de ver diversas vezes, de ver a Maria da Penha, certo? Indo à Assembleia Legislativa, lá no estado do Ceará, certo? No próprio Fórum Clóvis Bevilacqua, quando eu comecei a advogar, eu presenciei diversas vezes a doutora Maria da Penha, inclusive cadeirante e tal. Então, a lei em homenagem a ela foi uma lei extremamente correta homenageá-la, entendeu? O que é que acontece? Nós temos esse diploma legislativo. A lei específica, Camila, ela vai se sobressair, certo? A lei geral, vamos dizer assim, tá? Então, quando eu tenho uma agressão do pai no âmbito doméstico, a mãe do homem com a mulher, certo? Na coabitação, ou até não, de repente você tem um noivado aí que é inserido na legislação, na Lei Maria da Penha, certo? Isso aí é uma outra situação, inclusive, existe um juizado específico, que é o juizado da mulher, o juizado de proteção à mulher, o juizado de proteção à violência doméstica, entendeu? Isso também não vai dar o direito, tá, da mãe chegar para o filho e sucateando o psicológico da criança, mesmo porque a psicologia, saindo um pouquinho do direito, ela vai tratar a alienação parental como uma síndrome. É a síndrome da alienação parental. Veja bem, nós não estamos falando aqui, certo, como tutela única e exclusivamente da mulher, ou única e exclusivamente do homem. A tutela, nesse caso, tanto na legislação de 2010, como na legislação de 2017, vai tutelar, vai proteger a objetividade jurídica, vai ser o infante, vai ser a criança. Quando eu tenho uma agressão que vai incidir a Lei Maria da Penha, uma lesão corporal com fundamento lá no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, eu vou ter uma outra competência, eu vou ter um outro juízo, na realidade, para decidir. É totalmente diferente da mãe se achar no direito, ou do pai se achar no direito, de pegar essa criança que está em formação, certo? E, na realidade, sucatear o psicológico dela. Na realidade, se mudar com essa criança sem qualquer tipo de justificativa. Na realidade, omitir a situação da criança. Na realidade, omitir a própria criança ao pai, a situação. Ou seja, é o crescer na realidade, certo? Ou se falando muito mal do pai ou da mãe, dos genitores,
ou simplesmente omitindo, na realidade, toda essa situação. Por quê? Porque a criança, nesse caso, que é sagrada, não é? Veja bem, o que é que a legislação ela vai proteger? O psicológico da criança. Certo? Mesmo a mãe sendo agredida, ou o pai, independente de qualquer coisa, ou as agressões mútuas, não é? Isso não dá o direito, na realidade, de um praticar atos de alienação parental. Essa agressão, certo? Simplesmente ela vai ser discutida em outro juízo. Lógico, claro e evidente, isso aí eu não estou dizendo que não acontece, certo? Mas existem as cautelas da própria lei. Tá? Se a juiz ou o juiz, o magistrado, na realidade, ele entende que é uma questão de afastar do lar o pai será afastado. E se de fato ele desobedecer aquelas determinações judiciais, isso aí vai incidir aqueles crimes, inclusive com fundamento, salvo engano, no artigo 28 da própria Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, certo? Mas veja bem, o que nós estamos tratando aqui é única e exclusivamente da tutela para a criança, para o adolescente, tá? Única e exclusivamente. Eu entendo, na realidade, a sua pergunta, tá? E de fato é uma pergunta extremamente louvável. Só que veja bem, volto a dizer, não dá o direito, mesmo da mulher agredida, vamos colocar a mulher como sujeito passivo da conduta, certo? De praticar atos voltados a sucatear, a depreciar o psicológico dessa criança no que diz respeito ao genitor dela. Tá isso. Super complexo. Extremamente complexo. Muito complexo, porque é muito difícil uma mulher aceitar que foi agredida e ainda ter que tentar não dizer, não falar mal daquele que foi seu agressor por uma vez, por 10 vezes, por 100 vezes. É muito complicado. Eu acho que esse é um ponto que dói o coração e dói a alma junto. Thaís, deixa eu só fazer um adendo. Dói, eu imagino, certo? Eu imagino. Deixa eu só fazer um adendo. Aqui vocês falaram em violência física. Vocês falaram em agressão física, certo? Mas nós temos também, a própria Lei Maria da Penha traz quais são os tipos de violência, e tem a violência psicológica, que muitas mulheres... pior, né? Exatamente, muitas mulheres relatam, certo? Inclusive no meu métier, no meu mundo, na minha advocacia, muitas vezes a mulher relata, chega para mim e diz, doutor, pior do que a agressão física é a agressão psicológica. Certo? Essa a agressão física, na realidade, as petecas, hematomas e etc., elas cicatrizam, certo? As feridas, elas cicatrizam. Mas, na realidade, o psicológico, certo? Não vai cicatrizar nunca. E realmente é extremamente difícil. Tá? O ideal seria o quê? Seriam que os pais, mesmo após o divórcio, ou seja, o relacionamento não deu certo, por um motivo qualquer, e aqui eu não vou entrar no mérito, mas que os pais tenham maturidade, tanto a mãe como o pai tenham maturidade, na realidade, para a criação. É como eu falei para você, você vai ter o ex-esposo, você vai ter a ex-esposa, mas você não vai ter o ex-filho, certo? E o filho, na realidade, todos aqui somos pais e somos mães, certo? Nós temos o dever, certo? O dever constitucional, o dever bíblico, o dever religioso, enfim, de criar, certo, os nossos filhos, mas criar de uma maneira totalmente produtiva, de uma maneira respeitável, certo, em todas as áreas. Então veja bem, é lamentável, tá, que após uma agressão da mulher, lamentavelmente a mulher ainda vai ter, não que fala bem, certo, mas a questão de não falar mal já vai ajudar e vai ajudar muito. Volto a dizer, para essa questão da agressão, seja ela psicológica, seja ela física, né, seja ela econômica, tá? A criminologia trata a questão da gaiola de ouro, que é aquela mulher que aceita, por uma questão financeira, ela aceita ser violentada, ser pisada, machucada, porque o cara ganha muito bem e a sustenta de tudo, mas à noite ele bate nela. Isso a criminologia chama de gaiola de ouro, entendeu? Mas veja bem, o ideal, né, e nós estamos muito longe disso, certo? É que mesmo após uma separação, um divórcio, certo? Mesmo após o rompimento de um relacionamento, que esses pais tenham a consciência, certo? Que se tratem de maneira mútua, com respeito, com carinho, tá? O ideal seria isso. Inclusive resguardando o que a lei tenta resguardar. O que é que a lei tenta resguardar? O psicológico, o bem-estar da criança. Você chega para uma criança de 5, 6 anos que está em formação, eu tenho um filho de 7, né? Então eu sei na realidade que ele está em formação, eu sei que ele me tem como exemplo,
certo? Eu sei que ali ele está aprendendo tudo, entendeu? Aí você imagina eu chegar para ele e dizer, olha, a sua mãe é isso, é aquilo, ele chega na casa da mãe dele, eu sou casado, não sou divorciado, nunca fui, eu sou casado há 21 anos, entendeu? E não quero separar nunca, tá? Mas você imagina, eu estou falando de uma maneira conjectural, você imagina ele chegar na casa da mãe dele, a mãe dele chegar e dizer, olha, teu pai não vale nada, certo? Aquilo ali é um bandido, aquilo ali é um caretino. Você imagina, na realidade, para uma criança de 5, 6, 7, 8, 10 anos, como é que vai ficar o psicológico dessa criança? Então, de fato, em 2010, nós não tivemos tão evidenciado a legislação, certo? Que a alienação parental era crime. Já em 2017, traz, certo, como crime de alienação parental. Volto a dizer, a psicologia trata como uma síndrome da alienação parental. Mas, de qualquer forma, isso aí tem que ser encarado, certo? Como um ato ilícito, como uma conduta totalmente nefasta, totalmente maligna, certo? Sobretudo para a criança e para o adolescente que não tem maturidade de encarar isso. Chega a ser nojento. Já vou ter que terminar o programa, tá? Cada uma Passa tem rápido. 30, 40 segundos para dar essas considerações finais, começando pela Camila. Bom, Alexandre, vou falar, a única coisa que a Thais conseguiu falar é complexo. Porque a gente para pensar, a gente está falando do âmbito jurídico. Mas se a gente pegar o lado psicológico desse assunto, vai muito mais do que essa situação. E alienação parental é muito delicado. Eu sou mãe, sabe? Eu sou mãe solo, e a minha filha tem 12 anos de idade. E a única coisa que eu ensinei a minha filha em relação a isso é amar, independente de quem seja o pai, entendeu? Erros vai ter, mas não pode deixar de amar, porque foi assim que eu fui criada, né? Meu pai não foi o melhor dos pais, mas a minha avó, que foi a que me criou, falava assim, ele pode ser o que for, ele é seu pai, amor é uma coisa, responsabilidade é outra, né? Então, eu acredito que a alienação parental é muito complexa, nossa sociedade precisa debater muito sobre isso, porque, às vezes, nem nós entendemos o que é isso, nós pais. É isso, concluindo. Eu só queria colocar uma coisa bem rápida, com relação à questão dos avós, né? Que é os pais, né? Da mãe e os pais do pai. Que essa influência das duas partes também, muitas vezes, é o que traz a maior desavença entre o casal que ainda está se separando, porque eles entendem e têm uma visão ainda do século passado e que não condiz à realidade de hoje, né? E as leis são mais duras hoje também, visto que toda essa trajetória já foi avaliada, que ela não dava certo e que ela era extremamente nociva às nossas crianças. Então, fica também essa dica. Alexandre, agradeço a sua presença e a você de casa, até o próximo programa. Alexandre, 1 minuto. Eu vou ter que concordar, realmente é algo extremamente complexo quando você mexe no psicológico, né? E realmente o direito, Camila e Benito e Thaís, ele é a questão do dever ser, né? Ou seja, eu tinha um professor que ele dizia o seguinte, meu filho, só quem sabe direito, nem direito sabe. Né? Então, realmente, você não pode entregar tudo ao direito, seja o direito penal, o direito processual penal, o direito de família, o direito civil, o direito do trabalho. Né? Então, como você falou, é algo extremamente complexo. O ideal seria, volto a dizer, certo, que após um divórcio, ou no processo de divórcio, que os pais se respeitassem, certo? Gerando uma coisa só, Benito, a tutela, a proteção à criança que está ali, a criança ou adolescente que ali está. Que é um direito garantido. É um direito Direito constitucional. Tá, e por hoje é só, tá bom? Muito obrigado por estar aqui, por trazer um assunto tão palpitante. Te espero de novo mês que vem. Tá Eu bom? que agradeço. Forte abraço. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.